o Senhor diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se pararmos para observar, vemos que Abraão era pai de Isaque e Jacó neto. E esses três personagens, ele tem histórias parecidas. Primeiro Abraão, Deus o amou ele de uma forma que não existe uma pessoa assim que adorou mais a Deus que Abraão. Isso ele mostrou através da fé. Abraão deixou um legado que foi seguido pelo seu filho Isaque. E logo estendeu ao seu neto, Jacó. Então, esses exemplos que Isaque herdou de Abraão, passou para o seu filho Jacó. Então eu quero chamar a atenção nessa passagem aqui. Como que temos também que ser exemplos para nossos filhos? A nossa postura, ela é seguida de atitudes que passarão a ser referência para os nossos filhos. Isaque presenciava como Abraão adorava a Deus, através das ofertas e do sacrifício que ele oferecia para Deus. Então, isso ele via a importância que Abraão dava. Ele via ali também que Abraão, tudo que precisava, nos momentos de dificuldade que Abraão passava, ele recorria a Deus. E isso Isaque aprendeu. Isaque via ali a confiança que Abraão tinha em Deus. E isso foi crescendo com ele. Ele sabia que Deus nunca abandonaria seu pai nos momentos mais difíceis. Ele usava ali a fé para seguir em frente. E a maior herança que Abraão deixou para Isaque foi a fé. A maior herança que nós deixamos para os nossos filhos é a fé. Como ele, através da fé, ele consegue resolver seus problemas. Nós temos que passar essa fé para os nossos filhos. E Jacó, crescendo nesse meio, ouvindo falar dos feitos, das maravilhas do seu avô Abraão, ele queria também essa bênção na vida dele. A ponto de, já desde o ventre, ele já brigar pela primogenitura. E quando ele nasceu, ele já nasceu agarrado no pé de Esaú. Só que ele via o desprezo que Esaú dava em relação à primogenitura. Ele queria aquilo para ele. Ele queria as bênçãos de Deus para ele. Só que Esaú tinha, mas não valorizava. A ponto de chegar um dia e até vender para o próprio Jacó a primogenitura por um prato de comida. Daí já começou o acordo que lá na frente Jacó ia usar como desculpa. Então, quando Jacó cresceu, que o pai dele já estava numa certa idade, já não enxergava, a mãe dele propôs um engano para que o pai passasse a bênção que era do filho Esaú para o filho Jacó. Então ela disfarçou, e o pai, quando tocou no braço de Jacó, ele botou um disfarce lá e ele pensava que estava passando a bênção para Esaú, ele estava passando para Jacó. Então,
quando Esaú chegou no dia para que o pai abençoasse, ele já tinha passado a benção para Jacó. E aí começou a briga. O Esaú querendo matar Jacó porque ele tinha feito isso de enganar. E aí Jacó teve que sair corrido do acampamento e foi-se embora para a casa de seu tio Labão. Só que no caminho ele estava sozinho no deserto e ele não tinha nada, apenas um pote de azeite. E ali ele pegou uma pedra, deitou-se e dormiu. E sonhou, e teve um sonho, e Deus falou com ele. Deus falou com Jacó. E ele disse assim: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei. Isso, Jacó, dormindo, teve esse sonho. E logo acordou. Quando ele acordou, ele quis pegar a estrada para andar, né? Só que ele tinha um vidro de azeite. E ali ele fez um voto com Deus. Por que ele fez esse voto com Deus? Porque ele via lá atrás, com o seu avô e com seu pai, a importância de fazer essa aliança com Deus. E Jacó fez essa aliança. Ele pegou o vidro de azeite que ele tinha, pegou nessa pedra e derramou. E fez um voto com Deus dizendo assim: se o Senhor for comigo. Ele fez esse voto com Deus. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto para pôr coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dízimo, uma palavra que muitos não gostam. Mas por que as pessoas não gostam dessa palavra? Porque as pessoas, elas são muito apegadas ao material. Elas não têm o coração voltado para com Deus. Jacó, ele tinha esse exemplo dentro da casa dele. Então ele via que através dessa fidelidade, Deus ia ser com ele. Então, Jacó foi em direção à casa de seu tio. Quando chegou lá, logo se apaixonou pela filha do seu tio, Raquel. E como ele não tinha nada de dote para oferecer por Raquel, ele se ofereceu a trabalhar 7 anos de graça por Raquel. E esperto Labão, esperto, disse: tudo bem, vamos fazer esse acordo. Só que passaram-se os 7 anos, Labão, ao invés de dar Raquel, deu a Lia. E quando ele viu isso, ele foi enganado ali pelo próprio tio. E ali ele teve que trabalhar mais 7 anos de graça por Raquel. E quando chegou no término desses 14 anos, ele chegou para o tio e disse: já está pago, agora eu preciso receber pelo meu trabalho. E mais uma vez, o seu tio o enganou, dizendo: tudo bem, o seu pagamento será as ovelhas salpicadas e listradas. Só que o seu tio, sem Jacó perceber, tirou todas as ovelhas que tinham no curral, que pertencia a Jacó, que era como seu pagamento, e tirou dali. Então, quando Jacó viu que não tinha mais ovelhas salpicadas nem manchadas, ele ficou desesperado, porque ele agora estava com 2 esposas, filhos, e não tinha
e não tinha salário. Então ele teria que depender do seu tio, depender de migalhas do seu tio. E ali ele se afastou um pouco e dormiu, e Deus falou com ele. Deus disse assim: olha ao teu redor. E Deus deu uma ideia para ele. E ali ele pegou, no outro dia que ele acordou, ele colocou uns pau, para que quando as ovelhas brancas, né, que não era mais do seu rebanho, tomasse água, ia nascer dali ovelhas manchadas e listradas, porque ele teve uma ideia de pegar paus e colocou tudo em fileira. E ali as ovelhas, quando iam tomar água, os olhos dessas ovelhas fixavam nessas linhas, e ali davam filhotes exatamente salpicados e listrados. E ali Jacó foi sendo próspero, porque Deus ia abençoando ele. Deus abençoou a Jacó dessa forma. Ele não se desesperou. Ele confiou na mensagem que Deus mostrou para ele. E ali foi o pagamento dele, assim como o seu tio Labão tinha falado. E Labão não parou por aí não, continuou enganando ele. Só que 20 anos depois, ele já trabalhava, já ficou rico, Deus falou novamente com Jacó. E Deus disse para Jacó: lembra quando tu fizeste um voto comigo, Jacó, que tu derramaste aquele azeite naquela pedra? Pois é, agora você pode ir para sua casa. Volta para a casa do teu pai, porque eu sou contigo. Preste atenção, minha gente. Quando você faz um voto com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, Deus não esquece. Deus não esqueceu de Jacó, quando ele fez lá atrás aquele propósito de dizer que se o Senhor fosse com ele. E Deus deu tudo isso para ele. Deus deu família, Deus deu... Ainda faltava uma coisa que Jacó queria muito, que era a paz que ele não tinha. Essa paz de voltar para a casa do seu pai, ele não tinha. Ele tinha medo. Ele tinha medo de voltar para a casa do pai, porque o irmão tinha jurado ele de morte. E mesmo Deus dizendo que era com ele, ele tinha medo. Então Deus falou: volta para a casa do teu pai que eu sou contigo. Então ele juntou